Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Beck, sou professor de informática, também sou orientador de estudos e trago para você agora o comentário da prova de papiloscopista do concurso da Polícia Federal de 2018. Antes de mais nada, eu gostaria que você soubesse que a prova veio bem mais pesada do que a prova de agente. Então você já pensa em não rolar um desespero, né? Mas não, acho que não é o caminho. A prova ela veio mais teórica, com mais elementos. Se você pensar no elaborador e na quantidade de questões que eles tinham para distribuir entre os diversos cargos, eles brindaram a parte de papiloscopista com uma das questões mais difíceis. E claro que tem alguns recursos que a gente possa conversar. Eu vou de forma bem objetiva, bem direta nas questões, confirmando e confrontando aqui o edital, o gabarito melhor, que o CESP publicou. Então vamos lá. A primeira questão que eu trago para você diz acerca da internet, intranet, tecnologias e procedimentos a elas associados. Julgue os itens a seguir. Nos softwares de e-mail, o BCC ou CCO, que é o Blind Carbon Copy, ou com cópia oculta, tem um dos seus objetivos esconder os destinatários para evitar ações de spam. No primeiro momento, você pode já entender que essa questão está correta e, se quiser entrar com recurso, dizer, veja, a prova é em português e em nenhum momento disseram que os recursos seriam cobrados em inglês. Então, BCC, para mim, tinha que ser CCO. Ricardo, você está cavando, eu estou cavocando o recurso mesmo. Apesar de entender que essa era uma questão mais fácil, né? Então, a alternativa correta é um dos cabeçalhos de envio de e-mail. E quando você não expõe, claro, os e-mails das pessoas, quando eles vão no com cópia oculta ou no BCC, eles acabam sendo, digamos assim, protegidos, né? Você acaba não distribuindo eles para qualquer outro endereço. Claro, um recurso meio tosco, mas eu estou tentando aqui, tá? A próxima. Os browsers para navegação na internet suportam nativamente arquivos em Java e em Flash, sem a necessidade de aplicações adicionais. Está errado. Você imagina que a maioria dos browsers, quando você formata o computador, instala o Windows, ele chega até você, puxa, fatalmente vão pedir para você instalar, por exemplo, o plugin do Flash. Não é assim? Então não vem nativamente. Questão errada. A próxima diz... Uma proteção dos navegadores de internet é direcionada para combater vulnerabilidades do tipo XSS, que é o Cross-Site Encrypting, e evitar ataques maliciosos. Se você tivesse feito algumas questões bem do passado do CESP, e talvez até da Fundação Carlos Chagas, eles acabaram cobrando esses elementos. Questão difícil, não tem recurso. De fato, no navegador da internet tem esse tipo de proteção. Tá? Tenho também aqui, disponível exclusivamente no Google Chrome, o modo de navegação anônima. Permite ao usuário navegar pela internet sem registrar as páginas acessadas. A banca, nessa ocasião, ela nos traz o quê? Ela acaba trazendo, nesse caso aqui, exclusivamente no Google Chrome. Você acha que é, digamos, exclusivamente? A banca diz lá, tá errado. Mas vamos entender o seguinte. Se eu abrir o Internet Explorer, o modo dessa navegação privativa é in private. Se eu chegar a abrir o Mozilla Firefox, o nome dessa navegação privativa é modo de janela privativa. É exclusivamente chamada de navegação anônima no Google Chrome. Então você pode pedir a alteração do gabarito para correto. Por quê? A banca acaba trazendo para você o gabarito errado, né? A banca diz errado, o CESP. Mas eu acho que você pode interpor o recurso dizendo que para o Google, de fato, exclusivamente é a navegação anônima. Para os outros navegadores, o nome muda. É um recurso cavado, Ricardo? É um recurso cavado, tá? Mas você poderia responder certa. Mas a banca trouxe errada. Próxima. O símbolo arroba em endereço de e-mail tem o sentido da preposição no, sendo utilizado para separar o nome do usuário do nome do provedor. Tá certa, porque em inglês a gente fala Ricardo at, que significa em, ou seja, no. O ideal é substituir por em, não por no, né? Mas é para dizer onde estão as suas mensagens. Então está correta, não era uma questão difícil. Então é claro que qual a percepção que a gente tem da prova? Papiloscopista tinha questões mais difíceis do ponto de vista teórico, tá? Não tão operacional, teórico mais difíceis. A do agente ela estava mais palatável, digamos assim. Só que esse aqui era um dos itens fáceis
por exemplo. Então, este item aqui, correto. A próxima questão diz: julgue os próximos itens a respeito de redes de computadores e de cloud computing. As nuvens do tipo híbridas são implementadas por organizações que possuem interesses em comum, como na área de segurança, por exemplo? Não, a questão está errada. Na verdade, quando você pensa em computação em nuvem, você pode ter nuvens privadas, destinadas a uma ou mais empresas, ou nuvens públicas, que então são abertas. Quando você tem uma nuvem híbrida, é quando ela mistura elementos da privada com a pública. Então essa questão está errada. A próxima diz: entre os modelos de computação em nuvem, o PaaS, que é o Platform as a Service, plataforma como um serviço, é o mais indicado para o desenvolvimento de soluções informatizadas. No quesito de ser um ambiente de desenvolvimento, sim, é a tua plataforma, é teu ambiente de desenvolvimento. Em seguida, conceitualmente, a computação em nuvem pode ser implementada por meio de uma Local Area Network, que é uma rede local interna de uma localização, de uma organização melhor. A banca nos traz a resposta errada. Como de fato, você não pensa em colocar uma computação em nuvem dentro de uma rede local. Então, eu até vou com a banca nesse sentido. Agora, dizer assim, conceitualmente, a computação em nuvem pode ser, veja, no conceito, se eu tenho como fazer uma rede TCP/IP dentro de uma rede local, no conceito, eu acabo sim conseguindo fazer digamos assim, um elemento de computação em nuvem. Então eu acho que você pode entrar com o recurso, pedindo a mudança do gabarito para certo, dizendo que conceitualmente é tudo lindo. Normalmente implementações em nuvem ocorrem dentro de redes locais? Não, estaria totalmente errada. Agora, conceitualmente, claro que conceito de nuvem visa a implementação pública em nível mundial, lindo. Mas aqui o conceitualmente eu estou querendo falar de dentro da rede local. Você entende como ficou subjetivo o lance do conceitualmente? E aí você pode dar uma cavada de recurso aí também? Como a questão, sempre que uma prova é mais difícil, a gente tenta dar uma cavada maior de recursos, tá? A próxima. Então essa nossa questão, a banca trazia errada e a gente cava uma para virar para certa. Uma das vantagens da rede de computadores com tipologia mesh, que é aquela em malha, lembra lá? Malha. É a varredura de diversas possibilidades de roteamento para identificar a mais eficiente. Perfeita, não tenho o que falar. Nós tratamos desses elementos em aula. Eu falei da topologia estrela, anel, barra e mesh. Então a gente trouxe elas com imagens e falávamos sobre isso também, né? Aí eu tenho PAN. Eu falei no slide, olha, é normal cair LAN, WAN ou MAN. RAN, que é o com H, e PAN é muito difícil cair, mas por desencargo eu vou fazer. Tá aí, ó, caiu. Personal Area Network são redes de computadores destinadas a ambientes de acesso restrito? Por limitações físicas? Ou por definições de segurança? Não, errada. Uma rede pessoal, por exemplo, tem aquele lance, como por exemplo dispositivos Bluetooth, não é? Aquela coisa mais de proximidade, não tem tantas... Tem uma limitação de número de estações conectadas, ou tipo de elementos conectados. Então essa questão, ela está errada. Depois, a sequência da papiloscopista nos diz: no que se refere à segurança de computadores, julgue os itens subsecutivos. Cavalos de Troia são exemplos de vírus, contidos em programas aparentemente inofensivos, em sua ação danosa. E sua ação danosa é mascarada pelas funcionalidades do hospedeiro. A banca considerou como certo. E nós falamos sobre isso sempre dentro da nossa aula. Veja, sempre que o CESP cobrar cavalo de Troia, ou Trojan Horse, ou Trojan, que é a mesma porcaria, ele vai judiar de você. Eu, Ricardo, discordando da maioria dos meus colegas, não concordo com essa questão. Eu acho que ela tinha que estar errada. Porque o cavalo de Troia, ele não é um exemplo de vírus. O cavalo de Troia, desculpa, ele não é um exemplo de vírus. E aquela espécie de cavalo de Troia que carrega um spyware, ele é um vírus também? Não, ele é um malware que junto com ele vai agregado um spyware. Então, uma das formas de elaborar o recurso que você pode fazer para essa é pegar questões passadas do CESP, onde ele traz cavalo de Troia, e dizer, escuta, define, como é que você quer cobrar cavalo de Troia?
A banca disse correta, eu acho difícil ela te dar um recurso nessa, mas eu forçaria a barra, deixa eu pegar aqui minha caneta, eu forçaria a barra na troca aqui, ó. Porque cavalo de Troia não é um exemplo de vírus, é um exemplo de malware. Ele é um exemplo, na minha opinião, de malware, tá? Contidos em programas. Ainda mais no próprio cartilha de segurança, no cert.br, lá existem os diversos tipos de cavalo de Troia. Então eu entendo que vírus é demais para essa questão. A banca deu como certa, mas eu entraria com recurso. Depois eu tenho, essa é que eu sinalizei que mais gritante o recurso. Aí não tem o que fazer, que ela está errada mesmo. Os browsers Internet Explorer, Firefox e Chrome permitem a instalação de plugins para implementar proteção anti-phishing. Aí a banca vai lá e diz assim, ó, não, errado. Eu não concordo com esse gabarito. Eles permitem sim a instalação de plugins de extensões para o quê? Para justamente viabilizar a proteção anti-phishing. Tem para Google Chrome, tem para Mozilla Firefox, tem para Internet Explorer. Então, eu colocaria essa questão com recurso e mudaria para correta. Olha quantos recursos na prova de papiloscopista, tá? Então, essa aqui acho que é a mais gritante. Aquela do cavalo de Troia, eu já tentei entrar com recursos outras vezes e eles não dão, não adianta. Eles acham que o cavalo de Troia é vírus, me irrita, não é. Não é. No conceitualmente a gente vai se bater depois, tá? E a gente pode usar como embasamento cert.br. Essa aqui não tem o que falar. Se você entrar nas extensões lá do Firefox e colocar anti-phishing para Firefox, vai ter um monte para você fazer download. Então essa questão realmente está errada, vale recurso. Aí eu tenho servidores proxy que atuam em nível de aplicação, lembrando do modelo de referência. Nível de aplicação é aquele mais alto, bem do usuário, lembra lá? Conseguem bloquear acesso de arquivos executáveis em conexão HTTP. Pô, Ricardo, se você for pensar friamente, tudo bem, claro. O HTTP também está no nível de aplicação. O que não pode ser realizado com filtro de pacote, sim. Filtro de pacote está lá na camada de baixo. Quando a gente pensa lá na camada de redes, lá embaixo, que você vai mexer com os filtros de pacotes. Então está correto. Claro, apesar de ter a dica aqui do não pode, eu já disse, essa prova do papiloscopista, ela veio para massacrar. Se você fez a prova de papiloscopista, você foi guerreiro ou guerreira, que não estava fácil, tá? Não que a gente não tivesse falado disso em aula, falamos. Só que a maneira como foi cobrada foi maldosa. Um dos objetivos do firewall é monitorar todo o tráfego de dados entrando e saindo de uma rede local. Veja, de fato o firewall tem a finalidade de monitoramento. E entrar em ação quando encontrar um sniffer externo, aqui já está errada. Sniffer, nós falamos, é um tipo de software que atua na rede, então é interno. Sniffer externo já fugiu dos domínios. Então o sniffer não tem sniffer ali nesse sentido externo. O sniffer é uma espécie de farejador que atua dentro da rede. Então a questão está realmente errada, a gente tem que concordar com o gabarito da banca. Em seguida ele diz, para a melhoria do desempenho, vários produtos de segurança, firewall, anti-spyware, por exemplo, podem ser substituídos por um sistema de gerenciamento unificado de ameaça, que é o UTM. Esse é um cara novo que surge, que realmente está trazendo uma solução completa, porque no passado o que acontecia? Você tem lá o firewall, o anti-spyware, o antivírus, e daí você tinha um programa para cada coisa. Agora há uma nova tendência, então a questão está correta, para trazer justamente isso. Um gerenciamento unificado de ameaça. E aqui ele traz o termo em inglês, né? Threat no sentido de ameaça, unificado, gerenciamento. Então essa questão mais chatinha, correta. Na seguinte, com base na Teoria Geral de Sistemas TGS, julgue os próximos itens. De acordo com a TGS, a heterostase é a capacidade do sistema em voltar à sua situação de normalidade, quando ocorre uma ação imprópria. Para você lembrar, caso você tenha sido meu aluno, slide da aula eu trouxe aqui, ó, homeostase. Então, na verdade, a questão, nesse caso, está errada. Por quê? Porque não é heterostase, sim a homeostase. Então, errada a questão, está aqui o elemento. E até brinquei durante a aula, disse, cara, se ele cobrar isso, ele vai estar sendo muito digamos, maldoso. Coloquei num curso e ele acabou cobrando. Na aplicação da TGS na área de TI, os sistemas de informação são divididos em transacionais, especialistas gerenciais
e os de apoio à decisão. Nós falamos sobre esses sistemas também e sobre essas divisões. Então a questão está correta, tá? Difícil também, porque ele acabou usando uma nomenclatura diferente, mas porque a gente trabalhou muito nas siglas. Imaginamos que eles trouxessem as siglas e eles trouxeram por extenso em português, né? Inclusive lá os de apoio à decisão, a gente conversou bastante sobre isso, inclusive na revisão. A sequência diz, então aqui a 77 dessa sequência, ela está correta. 78. Segundo os conceitos da TGS, o resultado de um sistema é igual ao somatório dos... O resultado de um sistema é igual ao somatório dos resultados dos seus componentes? Caso funcionem de forma independente? Puxa, essa questão ela judiou no português, tá? Eu vou dizer que concordo com a banca no sentido de estar errado, porque o resultado dele não é o somatório dos resultados dos seus componentes. Infelizmente não. Existe aí uma interdependência. É legal a gente lembrar disso, tá? Então, questão errada. Em seguida, a respeito de sistema de informação, julgue os itens a seguir. Em uma organização, um sistema de informação só é eficiente se for parte de um departamento isolado. O que você acha? Pois é, já marcaria como errada, né? Essa consideração reside no fato de que os componentes do sistema, por razões de segurança, serem delimitados e restritos. Por eficiência computacional, esse tipo de sistema é desconectado da internet. Uma questão que se consegue ver que ela tende ao erro aí, tá? A sequência nos traz. Normalmente, os componentes de um sistema de informação incluem os dados, o sistema de processamento de dados e os canais de comunicação. Tá certo, não tem muito estresse nesse sentido, tá? A gente acabou conversando sobre isso também. Em seguida você tem, em um sistema de informação, o feedback envolve a monitoração e a avaliação do controle. Tá, Ricardo. Mas olha só, a fim de determinar se o sistema está se dirigindo para a realização da sua meta, ao passo que o controle corresponde aos dados sobre o desempenho do sistema. Errado. Tá? O do controle não tem a ver com o desempenho do sistema. A sequência, acerca da definição de dados e informação e sua representação em um sistema de informação, julgue os itens que se seguem. Dados são fatos que descrevem os objetos de informação. Por exemplo, eventos e entidades. Então, os dados são os dados. Não são os dados contextualizados, tá? São fatos que descrevem o objeto de informação. Então, qual que é o objeto de informação? São os dados. A escrita é confusa, né? Então, se você consegue observar essa questão, ela tende a estar correta, porque os dados, eles descrevem o objeto da informação. Por exemplo, um evento, entidades. Até poderia tentar cavar alguma coisa assim, do ponto de vista de deixar mais clara. Dado é aquele dado não contextualizado, normalmente estruturado. Um dado contextualizado se torna uma informação. Ele diz aqui, ó, dados são fatos que descrevem os objetos. Não gostei da definição. Desculpa falar, não gostei da definição. Talvez alguém da área específica técnica de banco de dados, mas eu estou falando aqui do ponto de vista da interpretação, da parte da interpretação, do interpretativo. Dados são fatos. Eu diria, dados são elementos não contextualizados. A informação é o elemento, então, digamos assim, é um dado contextualizado. Ok? Não gostei também dos eventos e entidades. Enfim. Então, caberia cavar um recurso aí. A próxima. Informação é constituída por um conjunto de dados, muito melhor, com características específicas, muito melhor. O ponto de análise é que os dados devem ser irrelevantes para o sistema que se destinam. Aí não tem muito a ver a parte da irrelevância, né? Então a gente vê, deixa eu voltar aqui, a sequência da banca e seguindo ela, indicando a letra E como errada, tá? Então é importante que o ponto de análise de dados deve ser irrelevantes. Informação é o conjunto de dados contextualizados, relevantes. Então, essa eu concordo com o gabarito. A próxima. Na representação da informação, os atributos permitem que entidades e eventos possam ser reconhecidos, referidos e descritos.
Tudo bem, joia até aí. Um atributo relacional permite relacionar eventos e entidades, certo? Não tem problema nenhum. Depois, julgue os itens seguintes a respeito de Big Data e tecnologias relacionadas a esse conceito. MapReduce, gostou? Permite o processamento de dados massivos usando o algoritmo paralelo e não distribuído. Essa questão realmente mais pesada. Vou ser sincero e falar que não toquei no assunto na minha turma de MapReduce, tá? Ele é distribuído e ele é paralelo, só que ele é distribuído, tá? Então essa questão aqui, ela acaba estando errada e a gente tem que entender que a banca está certa e eu já disse, bem difícil mesmo. E como se não bastasse, ele acaba trazendo mais elementos. De maneira geral, Big Data não se refere apenas aos dados, mas também às soluções tecnológicas criadas para lidar com dados em volume, variedade e velocidade. No início eram 3 Vs, você lembra? Depois que eu falei até dos 5 Vs, que ainda tem valor, tem veracidade. Então a questão estava correta, essa a gente viu bastante, trabalhava aí os elementos dos 5 Vs do Big Data. Claro, a questão trouxe os 3 Vs. Deputão, correta. E aí ele traz novamente o termo do MapReduce. Oferece um modelo de programação com processamento por meio da combinação entre chaves e valores. Então essa questão ela acaba estando correta, porque ela basicamente esse elemento trabalha com grandes dados, trabalha de forma distribuída, como eu já falei para você, e basicamente o que ele tem que fazer? Ele vai mapear um conjunto de dados, tá? Uma coleção aí de chave e valor. Ele vai fazer essa combinação de pares com chave e valor. Essa questão está correta, é praticamente aí a definição do MapReduce. Então, chatinha mesmo. Em seguida eu tenho, julgue os próximos itens no que se refere a redes de computadores, fundamentos relacionados à transmissão dos dados e códigos utilizados na transmissão. Em redes de comunicação de dados, existem 3 modos de transmissão, que nós vimos em aula, falei para você da importância disso. Simplex, apenas em um sentido, beleza. Half, duplex, que circula nos 2 sentidos ao mesmo tempo? Não. Lembra que eu falei do walk-talk? Enquanto o outro fala, tem o PTT, que é o push to talk. Eu falei disso contigo em aula, caso você tenha assistido o meu curso. E o full duplex, também conhecido por ligação de alternância. Então tá errado, invertido os termos aqui. Essa questão está 88 errada. Indo para a próxima, diz: em uma conexão síncrona, o emissor e o receptor estão sincronizados pelo mesmo clock, certo? A gente falou sobre conexões síncronas e assíncronas também. E agora, essa realmente bem difícil, tá? Realmente bem difícil. A codificação NRZL, do tipo L, né? Porque tem outros tipos, que é o Non-Return to Zero Level, usa 3 níveis de sinal e o nível do sinal varia com o intervalo de 1 bit. Tudo bem, ele varia, ele depende do bit que ele transporta. Quando é positiva a tensão, o bit é 0. Quando é negativa, o bit é 1. Então não são 3 níveis, está errada a questão. Mas vou dizer para você, achei muito pesado e não toquei nesse assunto. Achei que aquilo judiou bastante. Como eu já falei para você, a prova de papiloscopista muito mais difícil, muito mais técnica, com elementos mais técnicos e muito mais interpretativa. Mas concorde comigo, difícil para todos. Veja lá, acerca de TCP/IP do modelo OSI, julgue os itens subsecutivos. No IPv4, o endereço IP é composto por 32 bits. Cara, falamos muito sobre isso. E ele diz, enquanto no IPv6, 128 bits. Perfeito! Nós já vimos isso. Em comparação com o modelo de referência OSI, que é o de 7 camadas, tanto o IPv4 quanto o IPv6 encontram-se na camada de rede. Perfeita, nós vimos muito isso. Camada física, camada de enlace, camada de rede, o que tinha na camada de rede, fizemos exercícios, essa era uma questão que você tinha que matar. Depois, localizado na camada de transporte do modelo TCP/IP, o protocolo UDP, sem dúvida, o protocolo UDP é um protocolo de transporte. Agora, orientado à conexão também nessa camada é o TCP.
E ele diz, e tem como características o controle de fluxo e a retransmissão dos dados. Não, errada. O UDP não garante a entrega dos dados, não retransmite. O TCP não, orientado à conexão, garante a entrega dos dados. Tá? Se fosse TCP ao invés de UDP, tudo bem, mas não ocorreu isso. Aí a nossa sequência traz. É característica do HTTP o envio e o recebimento de dados na camada de aplicação do TCP/IP. Para mim, até aqui tá lindo. Você sabe que é um protocolo que atua na camada maior, mais alta, que é a aplicação. As definições do HTTP trabalham com códigos de erro, tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Certíssimo. Tá? O HTTP usa o TCP no transporte, só para fixar aqui. Em geral, APIs são definidas por um conjunto de requisitos que gerenciam a forma como uma aplicação pode conversar com outra aplicação. A respeito, eu sei que está certo, é enunciado, não me irrita. 94. Devido às características de uma API, a separação entre ela e sua implementação permite que programas escritos em uma linguagem usem bibliotecas escritas em outra linguagem. É a interligação. Perfeito! Sistemas distintos e o que interliga eles é a API. Não era difícil essa. E aí ele traz. Para utilizar uma API que trabalhe como entrada e saída de arquivos, então já dá para ver que é mais pesado aqui, ó. É necessário entender as operações do sistema de arquivos? Ao se utilizar funções de copiar? Errado, tá? O é necessário tá dando um erro ali. Depois, sim, trouxe várias de API. Uma API restringe a interface entre duas aplicações. Então me diga, você acha legal falar restringe? Você acha legal? Nesse sentido, não é possível que uma API especifique uma interface entre uma aplicação e um sistema operacional, já que estão em camadas diferentes. Totalmente errada. É justamente o que nós acabamos falando. A API faz essa relação entre a aplicação e o sistema operacional. Tá? Eu fiz questão de trazer de forma bem direta e rápida. Você pode perceber que o meu vídeo de agente ele foi mais longo, mais explicado, mais conversado, mas dada a urgência, claro, para proporcionar os recursos e tudo mais, eu resolvi fazer um vídeo mais direto, com menos explicações, e alertando você para os possíveis recursos, que não são poucos, para essa prova de papiloscopista. Entendendo que a grande maioria deles acaba indo no sentido de cavar, mas é teu direito, você tem que pedir sim, tá? Então tá aí o comentário da prova de papiloscopista para você. É legal você, vamos dar uma dica, sempre me siga dentro das redes sociais, como por exemplo no Instagram, lá, @profRicardoBeck. Se inscreva aqui nesse canal do YouTube para sempre ter uma notificação de um vídeo novo e manda um oi lá no IPL, caso você não faça parte do Informática na Ponta da Língua, 41991831327, sempre no rodapé de todas as minhas apresentações. Tem o número, é um serviço gratuito que eu ofereço, manda um oi lá, diga que você quer carreiras policiais e tudo mais, e você começa a receber dicas em áudio semanalmente, tá bom? Combinado? Então boa sorte aí na tua parte recursal, qualquer coisa é só entrar em contato, tô aqui para te dar uma força. Um grande abraço, bons estudos e até mais!